Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que é um assunto um pouco polêmico, mas que é um assunto que existe. E eu sempre ouvi um ditado, né, quando jovem, depois de adulto também, que é onde tem fumaça tem fogo. Então, onde muito se fala sobre algo, a probabilidade daquilo ser verdade é muito grande. Então, eu quero falar sobre licantropia. O que é a licantropia? A definição para licantropia seria uma síndrome ou doença, uma forma, digamos, biológica em que seres humanos se tornam animais. Por que eu digo biológica? Porque acontece de fato, biologicamente falando, essa transformação. E eu quero abordar especificamente a questão aqui de lobisomens, né? Homens que se transformam em lobos ou algo similar. Alguém pode, mais cético, oferecer um certo tipo de resistência, só que há poucos dias atrás eu coloquei o testemunho, né, verídico, da bruxa que se transformava em pássaro. Eu conheço testemunho de bruxas que viram gato. E eu vi, eu participei de uma história aonde inegavelmente existia um homem que se transformava em lobisomem. Então, só para quebrar de cara, né, o ceticismo, se você for lá no final do livro do profeta Daniel, capítulo 4, você vai ver a transformação do grande rei Nabucodonosor, que derrubou Jerusalém, a Síria e outros reinos, exaltando o seu nome, né, sobre o grande império babilônico. Cidade essa que tinha, né, os jardins suspensos da Babilônia, considerada uma das 7 maravilhas da humanidade até então, né, a pirâmide de Gizé, o jardim suspenso da Babilônia e outros locais. E ele se exaltando, dizendo, não é essa Babilônia que eu criei com a força do meu braço. E essa sua fala de soberba, ela fez com que Deus transformasse Nabucodonosor em um animal. O fato de que Nabucodonosor ele ficou entre os bois e ele pastava como um animal herbívoro, que é o caso dos bois, não significa necessariamente que ele não virou um lobisomem, porque a Bíblia diz que ele ficou deixou a postura de humano natural, passou a andar de quatro como um animal. O orvalho do campo caía sobre as suas costas, ou seja, ele andava de quatro como animal. Comia com os animais. Só que é algo muito interessante, a Bíblia também relata que aconteceu, que lhe cresceram pelos com penas de animais. Ou seja, ele passou a ter pelos tão grossos como um pelo de um animal, como se fosse um lobo ou um ouriço. E lhe cresceram unhas como que de aves. E você olhar de fora assim, é um lobisomem. Um aspecto tipo humano, tapado de pelos espessos, não é pelo assim, pelo de. Era parecido com pena de animal, o pelo de tão grosso que era. E as unhas como garras de águia, de aves. Lobisomem.
Nabucodonosor virou um lobisomem. O ano é mais ou menos 1979, 80. Eu era jovem, muito jovem. Antigamente tinha essa mania, até hoje tem, né? De quando nasce uma criança, os pais buscarem amigos próximos e chamarem de padrinhos, né? E eu tinha meus padrinhos. Eles moravam num local lá no Rio de Janeiro que era muito antigo. Para você ter uma ideia, essa vila que eles moravam era da época que tinha escravos. Só para você ter uma ideia. Era como se fosse assim, ó, você entrava e existia tipo assim, é uma mini cidade, só que era bem pequenininho. Uma mini cidade dentro de um bairro no Rio de Janeiro. E aí você entrava lá e todas as casas eram tipo antiquíssimas, assim, antiquíssimas, antiquíssimas. Toda o piso era de pedras encaixadas, tinha uma pracinha central, igualzinho uma cidade, uma mini cidade. Muito antigo, muito antigo. E tinha escadarias, né, que subiam, porque todo não, boa parte do Rio de Janeiro são morros, né? E tinham casas, então, que subiam assim, sabe, umas boas casas, né? Não era uma favela, é uma comunidade no caso, era um bairro. E a minha madrinha morava lá. E os filhos da minha madrinha, eles sempre me relataram sobre um homem que era um senhor que ele, de tempo em tempo, ele se transformava em lobisomem. E as aparições dele naquela localidade eram tão comuns que as pessoas foram se acostumando. E aí eles falavam muito desse homem. Só que o que acontece? Todas as vezes que ele estava normal, ele era um homem, ele tinha uma casa muito assim deteriorada, sabe, uma situação da casa bastante precária, mas as pessoas não faziam nada com ele, enquanto ele estava em um estado natural. Porque imagina, aí seria homicídio, seria, né, algo parecido. Mas quando ele virava lobisomem e as pessoas viam ele andando pelos matos, porque é assim, você imagina o local, a cidade, né, a cidade, o bairro, as casas subindo o morro, atrás das casas muita mata, muita escuridão, muita mata, um lugar tétrico, típico de cena de filme de terror. Então o homem, quando ele tinha essa transformação, ou a licantropia, ele vagava pelas matas adentro, talvez caçando animais ou coisa parecida. Você não repara que hoje eu tô com uma rinite horrível. Vou dar uma volta aqui na rua aqui, meu nariz assim parece estar comendo por dentro. Rinite horrível, tenho rinite, sinusite. E aí, pessoal, eu sei que os moradores sempre tentaram pegar ele transformado em lobisomem e nunca conseguiram. Só que uma vez pegaram ele transformado em lobisomem. E aí ocorreu uma fuga dele, os moradores correndo atrás com tochas de fogo e colocaram fogo nele, transformado em lobisomem. E os meus filhos da minha madrinha, não sei se tem um nome para isso, né? Era o Mano, que eu chamava o Mano, né? Apelido. Esqueci o nome dele. Tolimar, acho que era, uma coisa assim. Era o Mano e ela, eu esqueci o nome dela. É muito tempo, né, gente?
mais 30 e pouco, 40 anos atrás. 40 e poucos anos atrás. Eles me chamaram. Luciano, Luciano, vamos lá olhar. Porque daí teve uma visita, né? Meu pai foi fazer uma visita na casa deles. E jovens, eles eram um pouco mais velhos que eu. Né? Vamos dizer que eu tinha lá 8, 9 anos, eles tinham 12 por aí, 13. Então eles eram mais corajosinhos, assim, tinham mais coragem. Né? E aí eles me convidaram, vamos lá ver lá o, o que sobrou lá do cara lá que vira lobisomem, do homem que vira lobisomem. Daí eu falei assim, meu Deus, vamos. Aí a gente tinha que pular um muro para poder entrar dentro da propriedade onde o homem morava. Aí onde eu vi, né, a situação da casa, era uma casa assim muito antiga, assim, sabe? Mas bem deteriorada, cheia de limo, assim, sabe? Muita árvore na volta. E nós fomos até o final, no local exato que eles já tinham ido, aonde colocaram fogo no homem. Porque eles perseguiram ele, jogaram gasolina e botaram fogo no homem. E os relatos tratam de que quando ele estava pegando fogo, ele começou a pegar fogo, ele era bicho. E quando ele, no processo de pegar fogo, ele virou homem normal. E aí eles apagaram o fogo e ele foi hospitalizado. Mas a cena que eu vi, e eu nunca mais vou esquecer, era de um formato de um corpo aonde alguém ali foi incinerado, foi queimado, né? E muito pelo, e aquele fedor de pelo de bicho quando se queima. Cabelo, pelo de animal, quando se queima, tem um cheiro específico, sabe? Num canto assim da casa, assim. A cena você ia dizer assim: um animal grande foi queimado aqui. Só que não tinha corpo. Porque, segundo o que eles falam, no momento que o homem estava sendo incinerado, ou seja, que estava pegando fogo, ele se transformou em homem de novo. E aí eles foram lá e apagaram o fogo e chamaram, né, os bombeiros, o hospital, não sei, e levaram o homem. Não se sabe se morreu ou se viveu. Essa informação não tem. Eu sei que eu vi, muito se falou sobre esse assunto. Na época, assim, era nas rodas de bar, era na beira da praia, era em todo lugar se falava disso. Do lobisomem que os moradores conseguiram pegar e botar fogo. E eu fui na cena da situação e vi. Então vocês imaginam? Aí tem coisa, gente, que a gente fica pensando assim, sabe? Poxa vida, a gente conhece tão pouco, sabe? Do mundo espiritual, das coisas, né? Eu já vi muitos vídeos, principalmente da África, né? Pessoas assim, sabe? Que viram, transformam-se em monstros, em bichos, em zumbis. Eu tive a oportunidade de orar para um menino. Esse menino, ele, quando ele estava manifestado, ele ficava com dente, que nem de cachorro. Era só abrir a boca dele assim, tu via ele manifestado. Ele ia na igreja, manifestava, ele manifestado, ele ficava com dente de bicho. Quando eu expulsava aquela legião dele e olhar os dentes, estava normal. Como que acontece? Não sei. Eu orei para uma menina, que essa menina, ela, aonde ela encostava, não era assim, ó. Ela não podia dormir. Vamos dizer que ela estava aqui nessa cadeira aqui e ela dormia. No momento que ela dormia, a cadeira começava a pegar fogo. Se ela estava deitada no sofá, pegava fogo o sofá. Se ela estava deitada na cama, pegava fogo a cama e o colchão. E ela não se queimava. Ela não se queimava. Eu vi tudo, 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 tudo. Eu vi o colchão queimado. Eu vi, sabe, o relato desesperado dos pais.
Até a pochetezinha de playback dela, até hoje eu me lembro, nunca vou esquecer. Ela gostava muito de cantar os hinos da Damares. E ela tinha um playbackzinho pirata, CDzinho pirata da Damares, queimado. Quem explica isso? Quem explica isso? Fora, faço aqui 20, 30 vídeos de coisas assim que se contar é loucura. Mas eu vi como essa questão, né, da licantropia ou da transformação de seres humanos em bichos e animais, que eu entendo como uma forma de possessão diabólica tão forte a ponto, né, porque você pode observar, quando a pessoa está manifestada com espírito maligno, dependendo da hierarquia, o tipo de demônio, a pessoa se transforma toda. Então eu vou fazer um vídeo, só eu peço que adolescentes assim não vejam, sabe? Que eu vou falar só sobre coisas que eu vi em pessoas manifestadas. Coisas que eu vi. O estado que as pessoas ficaram. E alguém vem dizer que isso é bom, que isso é coisa boa, que é espírito de luz. Não, negativo. Espírito de luz não faz isso. Não deixa a pessoa toda. Amém, pessoal? Deus abençoe. Um abraço.